Hoje vamos falar de ansiedade. Boa noite a todos, 7 horas da noite. Hoje, quarta-feira, 31 de março de 2021, 7 horas da noite, com o Dr. Rafael de Souza. Ele é incrível, médico psiquiatra. Ele é pela USP, doutor pela USP, pós-doutor nos Estados Unidos e tem 30 artigos científicos internacionais. Ele é incrível, a gente já fez várias lives, sempre ajudando muita gente. Já recebi aqui a solicitação do Dr. Rafael. Daqui a pouco ele está aqui com a gente. Hoje o tema é ansiedade. Oi, Dr. Rafael. Tudo bem, Tudo bem? Rodrigo? Tudo certo aí? Obrigado mais uma vez de compartilhar com a gente seu conhecimento. Para mim é sempre uma honra fazer live com você, sempre ajudando muita gente aqui. E o tema a ansiedade é o que eu mais recebo assim de direct para fazer. É um tema que todo mundo quer saber, quer ajuda nesse momento de pandemia, né? Pois é meio complicado, né? É. Eu tenho conversado com algumas pessoas que eu tenho observado, viu, Rodrigo, também. Hum. Existe uma nuvem negra, assim, né? É natural, pelo tanto de coisas ruins que tem acontecido, né? Que você comentava já, eu já estou entrando no tema. E a gente tem que, Imagina. tem que dissipar essa nuvem negra da cabeça, né? Sim. E E para a gente começar assim, o que é ansiedade, né? A ansiedade é um fenômeno, de alguma forma, que guarda relação com o medo, né? Então, por exemplo, né, em modelos animais, que a gente consegue ver isso com mais clareza, né? Você tem o medo, por exemplo, quando um rato está na frente de um gato. Então, aquele rato tem uma taquicardia, começa a ficar com a respiração ofegante, é, tem toda uma liberação adrenérgica, né? E tem uma reação típica luta ou fuga, né? Essa preparação do organismo, essa adrenalina que entra, o cortisol que aumenta, tudo isso faz parte de uma resposta para se adaptar a um estímulo nocivo. É uma forma da gente responder. Já a ansiedade, os modelos animais, acho que dão uma boa ideia para a gente. Então, por exemplo, o cheiro do gato, ou pelos do gato por ali, isso dá uma percepção de um perigo que pode acontecer. Então, o Covid, né, como você estava mencionando, também é isso daí, né? A gente não recebe um teste quando a gente tem os sintomas mesmo, aí é uma coisa já do medo, etc. Mas enquanto a gente está ali com a possibilidade, né, de ter o Covid, ou de algum familiar ter, a gente fica com aquilo na cabeça, né? Será que pode ser? Será que vai ter? Será que vai ser amanhã? Será que eu... E aí isso pode ir aumentando aí na nossa cabeça, pode ir nos complicando. Daí que eu comentava dessa nuvenzinha preta. Naturalmente, eu entendo, tem várias questões envolvidas, tem questões políticas e posicionamentos políticos que eu tenho escutado de alguns pacientes, de várias formas, os posicionamentos, etc. Eu respeito todos esses posicionamentos, né? O que eu gosto de ressaltar é o seguinte: tem algumas pessoas que elas têm uma atuação política. E, em geral, eu tenho pacientes que têm atuação política, mas os pacientes que não têm atuação política, eu falo, afaste-se das notícias. Você não faz diferença, você tem o seu pensamento, você não faz diferença, você tá antenado, você não tem atuação política. Isso vale para a maior parte dos meus pacientes e a maior parte das pessoas que está aqui assistindo. Existe um clima, uma nuvem preta, e eu tenho visto pessoas que, por se contaminar com isso, estão com um pessimismo muito grande, muito embora elas sejam uma das pessoas felizardas, cuja família não foi afetada pelo Covid, cuja a pessoa também não foi afetada pelo Covid no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. Então, se eu posso fechar com esse adendo aí que não tem exatamente a ver com a sua pergunta, né? Mas eu tento falar para as pessoas se afastarem um pouco dessa nuvem preta e tentar agradecer pelas coisas que estão dando certo, né? Não, eu acho importantíssima essa dica muito válida, porque
Se qualquer pessoa ficar na televisão vendo notícias o dia inteiro, não tem como ter saúde mental, né? Não tem como, não tem como. Eu tenho visto isso acontecer, e aí o que acontece, por exemplo, né, para equipe, eu entendo, a situação não é fácil, eu entendo esse pessimismo, mas não adianta nada. Eu, por exemplo, eu como profissional de saúde, se eu falar assim, nossa, que terrível, como as pessoas estão sofrendo pelo Covid, se eu entrar nesse clima, eu, Rafael, eu vou deixar de fazer a única coisa que eu posso fazer, que é ajudar essas pessoas. Eu vou começar a não ter paciência, não ter energia para tratar dessas pessoas. Eu tenho um foco muito assim, pô, graças a Deus, minha família próxima não foi atingida, graças a Deus eu não fui atingido. É, poxa vida, né? Eu tô aqui, então eu vou fazer a diferença, que é fazendo o meu trabalho bem, é isso que eu posso fazer, estando com as pessoas, consolando. Então, eu acho que se todo mundo procurar assim, olha, você não foi atingido, então, poxa, agradeça, tal, não entre nesse clima de negatividade, não adianta acompanhar 1 milhão de notícias, você não é um formador de opinião, você não é uma pessoa que, que tem atuação política, não se envolva nisso, não se envolva nisso, não perca seu tempo e vai perder sua energia com o que você pode fazer de bom, né? Para o que você pode fazer de bom. Perfeito, doutor Rafael. A Tati Souza aqui, verdade. A Geralda, boa noite, está sempre aqui. A Rita também falou verdade. E, e como que a gente diferencia, né, uma ansiedade normal de uma ansiedade patológica? Tá, João. Antes, eu só queria fazer um adendo. Rodrigo, o seu som tá um pouco, eu tô te entendendo, mas ele tá um pouco travado, um pouco falhando. Eu não sei se as pessoas estão notando isso. Era bom eu também saber das pessoas se estão me escutando bem, se estão escutando bem o Rodrigo, Ah, é, que se é, pudessem eu dar estou um, escutando aqui dar um feedback. perfeitamente. Se alguém puder responder se está escutando a gente 100%, seria ótimo. Aí, É, ansiedade normal e patológica. Então, bom, nós vamos falando aqui, vocês, por favor, avisem a gente se tiver falha aí no som. Então, ó, aqui a Lu Marias falou que sim, a Tati falou que escutando bem. Então, a Ellen também, joinha. então tá ótimo. Beleza, perfeito. Então, ansiedade normal, ansiedade patológica, né? É, bom, como a gente tinha colocado, né, até da parte do modelo animal, existe uma reação normal do ser humano, né? A gente reage é, numa situação que a gente tem que sentir medo, é normal a gente sentir medo, isso é até uma proteção para nós. Então, por exemplo, né, poxa, eu tenho tô indo num lugar que é sabidamente perigoso, né? Eu fico com medo, o lugar realmente é perigoso, é um lugar onde eu devo ter mais cautela e é bom que eu esteja um pouco mais atento, que eu gaste menos tempo, que eu olhe para os lados. Isso é natural. É, e da mesma forma como o medo é uma coisa natural no ser humano, a ansiedade também. Um trabalho, é, você tem um trabalho que você tem que se dedicar mais especialmente, né? É importante uma prova, tal, é importante que você tenha uma certa preocupação com isso. Então, isso faz parte das reações normais. Você se prepara porque você sabe que o desafio é maior. Agora, isso daí tem um certo momento que isso começa a jogar contra você, porque tem algumas características da ansiedade patológica, né? As preocupações, elas, elas são maiores do que você pode controlar. Então, você fala assim, pô, eu estou preocupado, eu não consigo parar de ficar preocupado. Isso daí aconteceu por um tempo curto, ok, né? Ok, isso apareceu por um tempo curto, num momento com uma circunstância estressante, específica, por aquele problema específico no trabalho, né? A coisa está começando já a não ser positiva, mas até aí você tem uma certa normalidade. Mas quando isso começa a se prolongar por meses, por exemplo, a pessoa se nota preocupada com vários temas, isso começa a se prolongar por meses, isso é um sinal de que a coisa não está bem e merece uma avaliação profissional. Outra coisa, né? Sintomas de ansiedade não costumam acontecer muito quando a pessoa está bem.
né? Então a pessoa fica preocupada, tal. Agora, quando a pessoa passa a ter sintomas físicos de ansiedade, e são esses que a gente tem num momento, reação luta ou fuga, né? Por exemplo, uma pessoa aponta uma arma para você. Seria estranho no meu coração não bater rápido, eu não ficar ofegante. É, Naturalmente aquilo te chama atenção, existe uma descarga adrenérgica, a gente fica tremendo um pouco, uma situação limite, né? Então, esse tipo de coisa costuma mexer com a gente. Agora, se a pessoa no dia a dia vem tendo esse tipo de sintoma, né? O coração dispara, a pessoa fica um pouco trêmula, em circunstâncias do trabalho, para pegar um ônibus cheio, um metrô cheio, isso vai dando dicas para a gente de que essa ansiedade acima do razoável, né? Essa ansiedade não tá como não tá só uma ansiedade normal. Então, outras coisas também mais objetivas, alteração no sono, né? E com a ansiedade, uma insônia. Tudo bem, não dormiu bem uma noite, uma outra noite, isso aconteceu numa circunstância isolada, mas quando começa a virar uma rotina, são aquelas principalmente a insônia inicial, né? Demora para começar a dormir, e a insônia intermediária, que a pessoa fica acordando no meio da noite, fala que tem um sono leve, a pessoa, aí quando a coisa está um pouco mais adiantada, a pessoa fala, olha, eu tenho insônia e eu levanto, eu saio da cama, vou tomar um copo d'água, eu fico sentado na cama, eu perco o sono. Então, isso tudo são ingredientes que vão falando assim, veja a opinião de um profissional. Então, é por aí que a gente vai Ah, vendo. perfeito, doutor Rafael. Até você falou do sono, teve uma pessoa que perguntou do sono aqui. Foi perfeito. Ó, aqui a Danúzia perguntou uma coisa que é justamente o que eu ia perguntar. Quais que são as doenças da ansiedade, né? Tá. São basicamente. Opa, estou tentando acertar aqui o nosso. Opa, a Ah, gente vai acertando aqui fica à vontade. É coisas da live. coisas da live, exatamente. Beleza. Encaixar aqui a coisa. Tá bom. Agora foi. Então, né? Quais são as doenças da ansiedade? Então, a gente tem o transtorno da ansiedade generalizada, que é basicamente uma ansiedade excessiva, né? Sem outros. Coisa de ansiedade mais pura, né? A gente tem o transtorno de pânico, que, como o próprio nome diz, também pessoas chamam de síndrome do pânico, mas o próprio conceito envolve crises de pânico e a pessoa começa a ter medo dessas crises acontecerem de novo, porque a crise de pânico é terrível. O tal do transtorno de pânico muitas vezes está associado com outro problema de ansiedade que chama-se agorafobia. A agorafobia, agora é uma radical grego que remete à praça pública. Então, é o medo da praça pública, o medo do lugar que está cheio de gente, o medo do shopping lotado, o medo do metrô lotado, do ônibus lotado, muitas vezes o trânsito pesado, e a pessoa evita esse tipo de circunstâncias, e muitas vezes é aquela coisa, não, eu evito que eu tenho medo de ter uma crise de pânico ali. Essa mistura do transtorno de pânico com a agorafobia, que é muito frequente. A gente tem a fobia social ou transtorno de ansiedade social, que é uma espécie de timidez patológica e é uma coisinha meio curioso, né? Porque enquanto algumas fobias específicas, sei lá, eu tenho medo de altura, eu tenho medo sei lá, eu tenho medo de lugar fechado, eu posso ir lá e encarar o negócio simplesmente. A coisa da fobia social ela é mais um pouquinho mais complicada, porque a pessoa que tem fobia social ela tem medo de gaguejar, de falar bobeira, de não saber o que falar, dar um branco na frente das pessoas. Então, essa pessoa, a gente vai falar assim, olha, vai lá falar com o pessoal, tal. Aí a pessoa, ela vai vencer esse medo, ela tem medo de
de errar, e quando a pessoa está ansiosa, ela tem uma certa propensão a errar mais. Então a gente tem outras formas de ir pegando isso aí, né? E talvez desenvolvendo algumas capacidades. Então essa fobia social, né? Que a pessoa tem medo de falar com estranhos, medo, por exemplo, estar num evento social, tem medo de sentir muito insegura. Algumas pessoas sentem inseguras em comer na frente dos outros, de escrever na frente dos outros. É, isso é o âmbito da fobia social. E tem as fobias específicas que eu estava mencionando de passagem, que são medos específicos. Então, tem pessoa que fala assim: poxa, eu tenho medo de avião. Isso é bem frequente. É, tem medo de altura, tem alguns medos mais específicos, né? Tem medo de vomitar. Tem pessoas que têm medo de vomitar. Então, eu também atendi já pacientes com isso. A gente tem algumas estratégias para a pessoa vencer isso daí. Tem medos de insetos, medos de animais, tem vários tipos de fobia específica. Então, basicamente, transtorno de ansiedade generalizado, transtorno do pânico, transtorno da ansiedade social, fobia social, agorafobia, e as fobias específicas. É basicamente isso. Tem uns outros, né, que o pessoal coloca aí, eventualmente, tira, depende, muda da situação. Transtorno de estresse pós-traumático, que aí algumas pessoas com Covid desenvolveram, é a pessoa exposta a uma situação muito complicada, de muito medo, de muito uma ameaça, sei lá, um sequestro, ou Covid mesmo na UTI, aquilo tudo fica na cabeça da pessoa, a pessoa fica revivendo, dorme mal. O transtorno de estresse pós-traumático é muito penoso, assim, é muito duro, que se acompanha de depressão e de outros fenômenos da ansiedade. E tem também o toque, que é aquela coisa, hora entra, hora sai dos critérios, né, da coisa da ansiedade. Então, não se chama mais de transtorno ansioso, porém, ele está. O toque é o transtorno obsessivo compulsivo, ele envolve fenômenos que são muito parecidos com a ansiedade, né? Então, a pessoa ela tem algumas compulsões, né? Tem por simetria, por limpeza, num piso tem os ladrilhos, num piso no ladrilho preto, só piso no branco, tem variações disso aí. E a pessoa não, eu tenho que tomar, tem que limpar agora. A pessoa às vezes tem pensamentos também que são absurdos, né? Então, o pensamento sempre vai no contrário do que a pessoa vive, né? Então, se um cara, por exemplo, né, um cara evangélico, bastante religioso, que pensamento que vai que é heterossexual, que pensamento que vai incomodar muito, né? Alguma coisa, um xingamento com Deus, ou com a Bíblia, sei lá, ou alguma mensagem, um pensamento dele tendo alguma relação com outro homem. E aí outras pessoas, assim, não, putz, um pensamento de que está matando a mãe. Então são coisas que a pessoa morre de vergonha, e se incomoda pra caramba, né? Esses pensamentos são como se fossem soluços mentais que a gente, que aparece, e a pessoa fica apavorada, porque aquilo é muito contrário aos valores dela, né? Então, normalmente é nesse sentido, né? Então, e também isso são as obsessões, né? As coisas ficam voltando, e às vezes a pessoa faz uma coisa para neutralizar. Vou ter aquele pensamento que está matando a mãe, não, sei lá, vou fazer alguma coisa que vou pensar no bem da minha mãe. E aí a pessoa fica presa nesse negócio, que é extremamente desagradável, né? Consome energia pra caramba. Nossa, perfeito, doutor Rafael. Adorei aqui a explicação de todas do toque, perfeito, como sempre. E aqui, olha, a próxima pergunta que eu fiz: existe muita resistência do paciente a assumir que tem ansiedade e buscar tratamento? E até juntar aqui com uma pergunta que fizeram, que o Juninho não deu para ler aqui tudo, mas aí ele falou: os exames estão normais. Eu acho que o psiquiatra, a pessoa passa por todos os médicos até que é encaminhada ao psiquiatra. É isso mesmo? É, e peraí, quem foi aqui? Deixa eu ver aqui, até eu acho que eu vi ele aqui. Ops. Juninho, né? Legal. Então, o que acontece? Existe resistência, sim, e muitas vezes a pessoa que tem ansiedade, ela sente dificuldade
em aceitar, né? Muitas vezes o paciente vai até um neurologista. Tem neurologistas que conseguem tratar a ansiedade, mas no fundo é uma coisa um pouco razoável, né? Suponhamos, eu tenho uma dor de cabeça, tenho uma enxaqueca. Eu vou para o neurologista, não, vou para o psiquiatra. Seria um pouco estranho, muito embora o psiquiatra também consiga resolver algumas enxaquecas, né? Então o neurologista consegue resolver quadros meio. Mas às vezes o pessoal vai um pouco assim, não, sei lá, o psiquiatra, sei lá, o que, que ele vai falar, né? Então, existe essa resistência. Muitas pessoas ansiosas, elas se envolvem também do medo, né? De algo, poxa, vai que eu vou lá e é alguma coisa mais grave. Tem muitos e se, né? Então, a pessoa com ansiedade tem muito essa coisa do e se? Mas e se eu vou lá e ele dá um remédio assim e aí eu não quero, né? Então, eu costumo falar com os pacientes, veja só, não existe casamento com remédio, né? Não é para a vida toda. Eu te dar um remédio, suponhamos a pessoa não se adapta ao remédio, né? Tem muitas opções, né? Então, a gente não tem um casamento, né? O cara, porque às vezes as pessoas sentem assim, não, mas você vai me dar esse remédio, a pessoa quer saber a lista de. Às vezes a pessoa ansiosa quer saber, mas pode dar isso, pode dar aquilo, pode dar não sei o quê, pode dar não sei o que lá. A gente vai dentro da razoabilidade, né? As medicações, em geral, não tem um perfil de efeito colateral muito baixo, assim, né? Nada. E se aparece, a gente troca a medicação, maneja de um outro jeito, mas as pessoas já ficam assim, pensando tudo na frente. E, e muitas vezes é isso também que acho que o Juninho falou, né? Vai lá, tá com uma taquicardia, uma certa falta de ar, vai, pô, vou passar no cardiologista. Aí o cardiologista olha lá, fala, olha, realmente, né, o teu eletrocardiograma tá ótimo, né? Aqui eu vou pedir mais alguns exames, mas parece que tá tudo bem. E aí fica assim, poxa, mas aí ele fala, olha, talvez você tenha que ir para um psiquiatra. A pessoa fica meio assim, será? Por que será que o cara está falando isso? Eu acho que eu preciso relaxar um pouco mais. Mas a ansiedade dele já está levando ele no médico, né? Você vê como é que a coisa tá avançada. Ah, perfeito, doutor Rafael. Aqui, olha, agradecer ao Márcio, que está sempre aqui comigo. Ele, ele é enfermeiro, está na linha de frente da Covid e é muito difícil, né? É, é muita honra para ele estar. Esse trabalho dele é excelente, mas ele fala que ele tem crise de ansiedade noturna. Como que funciona isso? Tá. Bom, aí eu tenho. E eu não disponho de todos os elementos, então eu vou fazer algumas, né, falar algumas coisas que eu penso sobre o assunto, né, porque eu teria que conversar com ele, falar, Ah, olha, é verdade. como é que é o teu dia a dia. Eu vejo crise de ansiedade noturna em alguns pacientes. é, Algumas vezes eu vi pacientes já que ficam o dia inteiro com algum estímulo, ou com fone, ou no celular, ou com alguma coisa, e ficam assim ligadões. Não é que eles não estão ansiosos durante o dia, eles estão distraídos durante o dia. Aí eles chegam à noite, na hora que para os estímulos, aí parece que emerge tudo que ele deveria ter pensado durante o dia, né? Eu tive alguns pacientes assim, é, que aí de noite batia todo aquele negócio, um monte de pensamentos. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desbame dessas telas aí, meu. Você vai ficar um tempo. E alguns pacientes melhoraram, né? Lógico, junto com o tratamento de ansiedade e tal, não estou tirando o restante, tá? Tratamento, estavam medicados, tal, mas sobrava isso com terapia, falava assim, ó, vamos tentar aí ficar 20 minutos, meia hora, sem tela, sem nada. E a cabeça deles começou a girar numa frequência é, melhor, que ele consegue processar os pensamentos, que a gente precisa de tempo mental livre, né? É, liga o carro, pá, música ou um podcast e tal. Não, você precisa de uns tempos para você reorganizar aquilo que aconteceu durante o dia. Teu chefe te deu uma bronca, tua namorada, não sei o que lá, reclamou disso, reclamou daquilo. A gente precisa desse tempo. Então, esse que é o meu, é o que eu arrisco, né? O que eu arrisco dizer, mas eu realmente não tenho como saber. Perfeito, doutor Rafael. E como que é feito o diagnóstico geralmente de uma pessoa com ansiedade, assim? A gente não tem
testes clínicos, assim, a gente não tem exames laboratoriais para o diagnóstico do transtorno de ansiedade. Porém, alguns fenômenos, alguns exames, né, eles podem estar alterados e seriam algum outro problema, além da ansiedade. Então, a gente costuma pedir para alguns pacientes, a gente pede o eletrocardiograma para a gente garantir que não tem nenhum problema cardíaco ali junto. Pode estar junto com a ansiedade e uma coisa meio piorando a outra, né? Tem pessoas que têm arritmia e têm ansiedade, né? Uma minoria dos pacientes, uma bem minoria. Mas só que isso aí, quer dizer, aí o coração dispara, a pessoa fica preocupada, mistura as duas coisas, né? Tem pessoas que têm só um problema realmente orgânico, né? Então, a gente pega para esse paciente com um problema na tireoide, que pode dar taquicardia, pode dar sintomas semelhantes. A gente costuma pedir exames de sangue, dar uma geral no paciente, assim, para garantir que não tenha nenhum problema clínico maior. Mas o diagnóstico ele é clínico, né? Ele é baseado na história e na avaliação do paciente, que a gente chama de anamnese, né? Essa coisa de perguntando para o paciente. E a gente tem o exame psíquico, que por mais que pareça uma coisa um pouco o médico normalmente faz o exame físico, né? Ele vai lá, ausculta o coração, ausculta o pulmão, palpa a barriga, e a gente faz o exame psíquico, a gente observa reações, a gente observa como está o humor, como está a velocidade do discurso, se o paciente está tenso, se o paciente está para baixo. A gente tem uma série de a postura dos ombros, se está encolhida, se não está. Então tem uma série de detalhes que a gente vai notando e sintomas que a gente vai perguntando e a gente compõe esse todo. E normalmente quando a gente conversa com o paciente e expõe até isso tudo que a gente perguntou, o paciente fica bem convencido, assim, né? Porque a gente expõe, ó, você tem isso, tem todos esses, tudo isso que você me falou, é sintoma de ansiedade. O paciente normalmente fica convencido quando a gente fala. Perfeito, doutor Rafael. Aqui, olha, a Marli fez um comentário e daqui a pouco eu vou ler do Juninho também. Ela fez um comentário justamente que eu ia perguntar aqui. Ela falou, faço acompanhamento com psiquiatra e terapeuta psicólogo e medicação, mas não estou dormindo. E a pergunta que eu ia te fazer é como é feito o tratamento? É somente remédios ou psicoterapia ajuda, alimentação, atividade física? Olha, tem bastante coisa aí, né, do tratamento. Então, eu diria que é muito forte isso do o tratamento, o remédio e a psicoterapia são duas intervenções que pesam muito. É, é, eu nunca tiraria essas duas, essas intervenções, uma delas tem que estar presente, mesmo nos casos leves, né? Em nenhuma delas eu acho difícil, né? É, exercício físico claramente um papel positivo, né? Na verdade, todos os transtornos mentais, eles têm um componente de inflamação, né? E tem uma certa bagunçada hormonal, tem um certo desequilíbrio hormonal. E no caso dos transtornos ansiosos, esse desequilíbrio hormonal é mais visto no que a gente chama de eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. O que é esse tal do eixo HPA, né? Que seria isso daí? Né? A gente tem uma região no cérebro chamada hipocampo e tem uma glândula muito próxima ali chamada pituitária ou hipófise. Então, essa região do cérebro chamada hipocampo estimula essa glândula que libera hormônios que vão ativar a glândula adrenal ou suprarrenal, que vai produzir tanto adrenalina como cortisol. Então, esse certo desbalanço, isso também faz parte da fisiologia dos transtornos ansiosos. Então, o exercício físico, ele diminui bem a inflamação e ele vai ajudando a regular isso daí, vai ajudando a melhorar o sono. Exercício físico é muito interessante. Da parte dos suplementos e alimentação, vai numa linha muito parecida, porque os suplementos alguns suplementos e a alimentação, uma alimentação boa,
saudável, vai diminuindo também inflamação, diminui radicais livres, tem uma série de efeitos positivos. Então, também ajuda. E da parte de suplementos, tem que ver caso a caso, mas o magnésio é um dos suplementos que parece que é mais interessante assim para ansiedade. E tem alguma, porque tem uma parte da população que tem uma tem falta de magnésio, isso e são assintomáticos, né? A pessoa assintomáticos, digo, não tem nada que a gente consiga observar tão obviamente, né? E a pessoa repondo um pouquinho de magnésio, aí teria que ver com o médico, com o nutricionista, né? Acertando um pouquinho isso daí, eu já vi alguns pacientes, não é todo mundo, né? É uma coisa que eu falo para os pacientes, não é a primeira coisa que eu entro, porque nem todo mundo melhora, mas eu já vi paciente com suplementação de magnésio, a gente consegue tirar o remédio, o paciente melhora bem. Então isso é uma forma. Mas eu acho que central, a psicoterapia é fundamental. Mesmo se eu tenho pacientes que às vezes eles não querem fazer psicoterapia, eu faço algumas intervenções de terapia, muito embora eu não seja um terapeuta, eu faço com eles, porque é muito negativo ele não ficar com intervenções de psicoterapia, né? Então, deixa eu ver aqui, agora para falar de coisas mais específicas, não estou dormindo. É legal conversar direitinho com o seu médico, viu, Maria? Porque para restaurar o seu sono, porque é importante, quando o sono está restaurado, também ajuda a melhorar a ansiedade. Isso também é uma coisa que a gente tem, é, isso aí, né? Tem alguns estudos mostrando que o sono alterado é um fator de risco para transtornos psiquiátricos. Então, baseado nesse raciocínio, a gente tenta regularizar o sono e isso gerar um ciclo virtuoso, né? Que a pessoa consegue ir se restaurando. Perfeito. Aqui o E sabe o que eu ia te perguntar? O que acontece fisicamente com a pessoa que tem ansiedade? Tipo, o cortisol, os neurotransmissores, como que estão? E como que os remédios atuam nos neurotransmissores, né? Tá. A gente tem bastante coisas assim, né? Agora tem saiu na Cell um artigo do Plínio Casarotto, que é um cara bacana que trabalha com um grupo da Finlândia, e eles estão investigando uma série de coisas interessantes aí sobre o estudo mais focado para depressão, mas a eficácia dos antidepressivos com alguns mecanismos novos. Né, os mecanismos classicamente que se falam, né, o aumento da serotonina, principalmente no caso da ansiedade, se fala muito da serotonina, e existe até um gene que é transportador da serotonina. Então, pessoas que têm alteração nesse gene, que não transportam bem a serotonina, elas teriam mais ansiedade do que as outras pessoas. Aí tem uns estudos engraçados, né? Então, põe lá uma estimulação subliminar. Isso é interessante. Você põe lá um cara numa ressonância, aí você põe um filme lá que não tem nada de ameaçador, mas tem milissegundos lá de uma face ameaçadora. Então, é um estímulo inconsciente. Então, você colocou pessoas que têm pessoas normais, que não têm problema ansioso nenhum, mas umas pessoas que têm essa alteração nesse gene transportador de serotonina e outras pessoas que não têm alteração nesse gene. E as pessoas que têm alteração elas têm uma hiperativação da amígdala, uma região do cérebro. E essa região do cérebro está muito ligada à ansiedade. Então, um dos efeitos, quando a pessoa tem crise de pânico, também essa amígdala fica hiperativada. Então, muito do que se acredita da fisiopatologia, né, passa por alterações da amígdala, passa dessa região do cérebro, que ela é muito ligada à memória de medos, né? Tem algumas outras regiões do cérebro, algumas regiões da parte frontal aqui, o próprio hipocampo também,
que o hipocampo ele é um pouco, é uma espécie de passagem, ele está na passagem de algumas regiões mais, regiões frontais para as manifestações físicas da ansiedade. Então o hipocampo está fazendo essa ponte, e se a coisa não tá legal, se o hipocampo ali não está bem calibrado, por assim dizer, né? A gente fala de circuitos, né? Como se fosse uma circuitaria elétrica, porque o cérebro funciona um pouco com estímulos muito parecidos com esses elétricos que a gente vê. Então, neurotransmissor seria mais a serotonina. Mais a serotonina. Perfeito, perfeito, doutor Rafael. Aqui eu vou pegar aqui um elogio que eu concordo com a Cristiane. Gostaria de parabenizar o doutor Rafael, que tanto me ajuda e ajudou. Para mim, um dos melhores psiquiatras, não só profissionalmente, mas também humanamente falando. Eu concordo, doutor Rafael, você é sempre incrível. E aqui eu vou pegar duas perguntas que eu acho que estão relacionadas. Olha, aqui o Juninho relatou uma coisa que, que parece ser pânico, né? Toda vez que eu sentia algum sintoma, corria para a emergência. Me acostumei com os sintomas da ansiedade e passei a ter mais calma, aguardando uns 20 minutos e passa, mas era uma sensação. E, É, e juntando com esse comentário do Márcio também, que ele tem crise de ansiedade, onde parece que está tendo até um quadro de AVC, acho que não, isso tudo não é pânico? O que você acha, doutor? É claro que a gente sempre gostaria de ver os exames, né? Porque essas coisas a gente tem que garantir que não seja que não seja uma coisa, é importante uma avaliação mesmo médica. Mas com frequência, né, as pessoas têm crises, né? Aqui com crise de ansiedade, isso daí pode ser uma crise de ansiedade, lógico, né? Essa coisa, os sintomas, a pessoa vai para emergência. Normalmente são as crises de pânico que levam as pessoas para emergência, né? A pessoa tem um coração. Hoje eu atendi um paciente que me comentava, né, de sintomas claustrofóbicos, né, num lugar fechado, mas todos os sintomas de uma crise de pânico, né? Ataque cardíaco, uma sensação horrível, enjoo. é, então eu listo aqui alguns, né? Falta de ar, um aperto no peito. A gente tem que, lógico, avaliar, né? Só que se aperto no peito não é um problema cardíaco, né? Então precisa de uma boa avaliação, mas tem muitos sintomas que a gente fica, né? São os sintomas, os tremores de extremidade, às vezes sintomas gastrointestinais, a diarreia é um sintoma muito comum. Tem uma correlação de sintomas ansiosos, né, de transtornos ansiosos, com, com sintomas comuns de intestino irritável. Então, tem algumas pessoas que têm uma sintomatologia aí que se sobrepõe e às vezes melhora o transtorno ansioso, melhora também a função intestinal. A pessoa para de ter aquelas diarreias, que é um período de diarreia, depois um período de intestino De preso, prender, né? intestino, obstipação. Então, esses sintomas, às vezes aparecem muitos sintomas que são, porque no fundo é o sistema nervoso autonômico, né? A pessoa tem uma descarga de adrenalina lá, mexe em tudo. A adrenalina mexe em tudo, mexe em diversos sistema digestório, mexe no sistema respiratório, mexe no sistema cardiovascular. Então, por isso daí a semelhança dos sintomas de doenças físicas para os sintomas de transtornos ansiosos. Perfeito, doutor Rafael. Perguntaram lá no começo, eu acabei esquecendo de responder, então ela vai ter a resposta agora. Existe cura para ansiedade ou a pessoa tem que fazer um tratamento para sempre? A cura, né? Então, existe, na verdade, bom, aí a gente tinha falado um pouco que existe ansiedade normal, né? Então, se a ansiedade normal, todos nós, é bom que nós tenhamos, né? Se eu não Sim, tenho, se eu não fico ansioso numa situação que é desafiadora, parece que eu não estou ligando muito para a situação, né? Seria uma certa indiferença.
não seria esses sentimentos, essas coisas que a gente tem, eles têm um lugar certo. É, eles devem acontecer. O medo, a tristeza também. A tristeza parece, não, é só negativo, o bom é ficar alegre. Não, se você sofre um revés, às vezes você fica triste. Poxa, isso é natural. E às vezes você fala assim, poxa, fui mal, nossa, tive um feedback ruim no trabalho. Poxa, nossa, olha o que aconteceu. É o momento de você parar, pensar, poxa, olha o que aconteceu. E agora uma pessoa, um ente querido, que a gente vê sofrendo, também nos causa tristeza. Então, o sentimento tem um lugar. Mas sobre a cura, né? Eu acredito muito no poder da psicoterapia, né? É, tem, tem pacientes e pacientes, mas o que costuma acontecer mais frequentemente é o paciente ficar bem da ansiedade e o paciente tem alguma predisposição, aí o paciente fica bom, a gente consegue até suspender a medicação, vai devagar, tal, suspende a medicação, passa 5, 8 anos, parece que ela volta de novo, a ansiedade. Então isso aí é o que tem assim de mais é o que tem na literatura que a gente costuma observar, né? E tem alguns outros pontos que dá para fortalecer que eu acho interessante. A pessoa tem uma ansiedade, a coisa parece que não vai bem. Se a pessoa tiver algumas fobias, né? Que a coisa da ansiedade é muito, muito interessante. Você fortalece um pouco a pessoa em alguns campos, a ansiedade parece que vai diminuindo como um todo. Então a pessoa ganha mais habilidade social, ela se sente mais confiante ali, a ansiedade diminui. É muito caso a caso. Às vezes a pessoa tem uma insegurança no trabalho, ela não está indo bem no trabalho. Você fortalece um pouco ali, a pessoa tem feedbacks mais positivos, aquilo ajuda a pessoa. Então teria que ver onde que estão as fragilidades maiores, né? A pessoa vencer alguns medos, né? Que não são razoáveis. Então aí a gente vai mexendo nisso daí, né? Seria por aí. Ah, perfeito, doutor Rafael. Aqui, olha, eu ia fazer essa pergunta depois, mas eu vou aproveitar que a, a Rita falou o seguinte: eu sou ansiosa pelo que nem aconteceu ainda. E eu ia te perguntar mais pra frente se a ansiedade pode ser considerada um medo do futuro. Está bastante ligado ao futuro, né? Ao incerto. Então tem alguns autores que falam assim, enquanto o deprimido olha para o passado, o ansioso olha para o futuro. E os dois olham com uma visão assim e caramba, parece que está ruim. O ansioso olha para o futuro assim, poxa vida, pode tanta coisa ruim acontecer, e o deprimido olha para o passado e fala, quanta coisa ruim aconteceu. Então, essa visão negativa um pouco, poxa vida, né? O que pode acontecer, tá bem associada à ansiedade, né? Um medo, um perigo iminente. No fundo, a ansiedade é assim, uma coisa do perigo, né? Tem alguma coisa ruim rondando aqui e pode me pegar a qualquer momento, né? Certo. E os remédios para ansiedade viciam? É uma dúvida bem comum sobre a questão de remédios com as perguntas, as pessoas têm medo de viciar, né? A maior parte deles não, né? Vou falar algumas classes aqui que são usadas. Então, os antidepressivos, por exemplo. Os antidepressivos não têm nenhum poder de causar dependência, né? Medicações bastante seguras, né? A sua 98% deles extremamente seguros, né? É, não tem poder nenhum de causar dependência. A pregabalina também não, né? Os antipsicóticos, a pregabalina entra um pouco como um anticonvulsivante, não é exatamente, enfim. A pregabalina que tem uma ação GABAérgica parecida com o benzodiazepínico, não causa nenhum problema de dependência. Os antipsicóticos também não causam nenhum problema, né? Muito embora tenha esse nome, antipsicótico, é usado para ansiedade, em diversos contextos, né? Então, quetiapina, olanzapina, tem os seus efeitos colaterais, tem suas indicações, mas também não causam dependência. É, tem clorpromazina, tem diversos, né? Tem algumas, agora, muito, muito utilizados, né? Os benzodiazepínicos, eles podem causar dependência, sim.
Tem que ser usados com muito cuidado, prescritos por um médico, consciencioso. Tem que tomar. Existe um padrão, sabe, Rodrigo, que é legal de escrever, né? Também que eu considero mais perigoso, né? Tem pessoas tomando benzodiazepínico por algum tempo, com tratamento médico e por um tempo restrito, né? Não por longo prazo. E isso pode ir bem. Agora, existe um padrão de pessoas que usam benzodiazepínico para as frustrações, não é exatamente para a ansiedade. Então, aconteceu alguma coisa ruim, é, vem um sentimento ruim de frustração e entra o benzodiazepínico, que é um uso extremamente nocivo, né? Que começa a Ah, virar droga. só uma dúvida, doutor Rafael. O benzodiazepínico é os famosos tarja preta, tipo Frontal e Rivotril, assim? Esses aí. Ah, É perfeito. bom você me falar para eu entrar aqui. Então, Rivotril, Alprazolam, Apraz, Clonazepam, Diazepam, Dormonide, Midazolam, né? Então, essas medicações, Bromazepam, Lexotan, né? Tinha uma música que chamava Mister Lexotan 3 mg. Então, o medicamento foi extremamente abusado, né? A ponto de existir uma música dele. Então, quer dizer, extremamente abusado. Tem pessoas aí, a gente vê pessoas usando há 30 anos, né, com a medicação. Antigamente existia se abusava demais, né, desses medicamentos, né, e normalmente não era nem o psiquiatra, era um clínico mais da velha guarda e ela, pá, dava um benzodiazepínico. Nunca mais ninguém conseguia suspender esse benzodiazepínico, era piada entre os médicos, né, ninguém consegue, alguns falavam, nem Deus tira mais. Então, os benzodiazepínicos, os famosos tarja preta, então eles têm que ser usados com... Então, esses sim causam dependência, né? E tem algumas outras medicações, como a Ancitec, que tem um benefício também, é, que não são, como fala, e também não causam dependência. São mais os benzodiazepínicos mesmo, que são as medicações mais com risco de dependência. E as outras têm um efeito normalmente de equilíbrio, né? Melhora sono, equilibram algumas neurotransmissores, começam a ajustar algumas circuitarias cerebrais, né? É o jeito que a gente chama lá, do que tem das regiões do cérebro, como elas se associam, né? Por estímulos elétricos, essas circuitarias cerebrais. Né? Perfeito. Perfeito, como sempre. Aqui tem uma pergunta que já fizeram, vou até fixar aqui, ó, na caixinha de perguntas. Doutora, a ansiedade maltratada pode virar depressão ou não existe relação? A Débora, A tudo bom, Débora, Débora? tudo bem? Não fala com ela, um prazer vê-la aqui. Então, Débora, existem alguns estudos, né, sugerindo que isso possa acontecer, não é uma coisa estabelecida na literatura, mas eu concordo, clinicamente, a minha experiência corrobora o que alguns estudos mostram, né, que a ansiedade, ela e também faz sentido do ponto de vista, né, fisiopatológico, né, a gente pelas alterações que a gente vê no cérebro, pelas alterações no eixo HPA e a pessoa e algumas coisas que clinicamente a gente nota. Alguns pacientes com ansiedade chegam às vezes, pô, será que eu tenho ansiedade ou depressão? O que acontece com o paciente? Às vezes o paciente fica muito ansioso, passa o quê? Sei lá, 4 dias super ansioso, super pilhado, parece que depois, no quinto, sexto dia, ele fica como se fosse uma ressaca da ansiedade. O paciente vê assim, aí ele fica 1, 2 dias bem desanimado e depois volta ao normal. Então, faz sentido do ponto de vista clínico, tem alguma evidência nisso, mas eu não posso afirmar com segurança, mas a minha impressão clínica é que sim. Ah, perfeito. E existe algum componente genético que algumas pessoas podem ter mais tendência a ter ansiedade que outras, que nem acontece com o TDAH? Certamente tem, né? Não está bem esclarecido, existe uma herdabilidade de 30% a 40%. Então tem uma conta bastante complexa que os geneticistas fazem, né? Para mostrar que existe uma herdabilidade e essa herdabilidade não se restringe só à questão familiar, né? Existem estudos
em gêmeos monozigóticos, comparados a dizigóticos, né? Ou seja, gêmeo idêntico, mesma carga genética, e gêmeos com cargas genéticas distintas. É, existem uma série de formas que eles se cercam e chegam a esse número de 30% a 40% de heredabilidade, né? Então, o gene que é mais, um candidato mais forte é o gene transportador de serotonina. O que se observa muito é que, provavelmente, o que se observa muito é que tem algumas condições, né? Provavelmente tem algumas condições genéticas que elas interagem não, com eventos de vida, né? Então, a gente sabe que pessoas que que têm algumas características na infância, essas características se correlacionam com, com transtornos ansiosos no futuro, né? Pessoas que ficam muito inibidas, é, quando o pai faz tudo pela criança, ou quando o pai deixa muito largado, são algumas coisas que dão insegurança, né? Tanto superproteção como a negligência. Então, tem algumas condições, mas parece que essas condições elas são potencializadas por aspectos genéticos. Né? Fora, existe um componente também, né, é, de, de alguma forma, né, do pai ansioso também passar, de alguma forma, os raciocínios, o jeito de sentir para os filhos. Por isso o pai tem que tratar bem a ansiedade mesmo para é, tem que ficar bem tratado, né? Não pode, Ah, enfim. perfeito. E, e um caso de estresse muito grande pode causar uma ansiedade numa pessoa ou precisa de mais acontecimentos de estresse, assim, para causar uma ansiedade? É, no, Nos manuais de diagnóstico existe a figura do transtorno de ajustamento, né? No fundo, o transtorno de ajustamento é quando a gente não tem os critérios mesmo para a gente falar que a pessoa tem ansiedade e alguma coisa, né, estourou algum problema na vida da pessoa e esse problema deixa a pessoa ou com sintomas depressivos ou com sintomas ansiosos. É, eu acredito sim, viu, Rodrigo, que a minha experiência mostra também que tem muitos casos de ansiedade que tem essa fagulha aí, não são a maioria, né? Normalmente a pessoa já vem com uma certa ansiedade, e aí ela, na hora que estoura alguma coisa que estressa mais, parece que aquela coisa, a ansiedade emerge, mas normalmente já existia uma ansiedade, a pessoa já era muito ansiosa, muito preocupada, mas pode eventualmente sim um evento estressor, aí abrir um quadro ansioso, que não é o que se encaixaria talvez esse transtorno de ajustamento, e muitas vezes a ansiedade é tão forte, sei lá, uma doença grave, uma circunstância especial, que a pessoa se beneficia de ter um tratamento, né, psiquiátrico. Ah, perfeito. A Geralda, que está sempre aqui, ela tinha perguntado o que você respondeu lá no começo da live, que eram as doenças da ansiedade, né? Que é a ansiedade generalizada, o pânico, a ansiedade social e as fobias específicas, né, doutor? Isso, é fobia social, e tem que eu falei que não entra, mas o pessoal às vezes coloca o transtorno de estresse pós-traumático e o TOC, né, o transtorno obsessivo Sim. compulsivo. Então são esses aí. Uma longa. Eu tenho, se não me engano, eu tenho uma. Lá nos meus stories eu tenho a pessoa entrando lá, transtornos ansiosos. Eu acho que eu comento um por um, assim, brevemente, quais são as lógicas, os sintomas, né? Ah, Que sim. E dá uma no, pincelada. e no feed do seu Instagram no feed também tem muito conteúdo, recomendo para as pessoas irem lá. E agora a gente passou voando aqui, ó, 54 minutos. Sempre passa voando nossas lives. Então, quem quiser fazer a última pergunta aqui, que tem bastante gente aqui com a gente, 40 pessoas. Aqui a Carol Coutinho falou parabéns pela live, estou gostando muito. Eu também sempre amo as lives com o Dr. Rafael. Aqui tem uma Prazer. pergunta, enquanto as pessoas que demoram um pouquinho para mim para aparecer. Tem uma pergunta aqui da Rita. Quando me falta sertralina, sinto uma tremedeira. É, é normal isso?
Tá. Então, isso aí tem aquele, né? O paciente. Então, vou falar, não sei se é o seu caso, então, mas eu vou falar o que já aconteceu, que já vi com muitos pacientes meus. O paciente não gosta do remédio e tem uma certa briga com o remédio. Então, o paciente às vezes fica um dia sem tomar, dois, quer dar uma testada se a coisa se dá para ficar sem tomar, né? É, tem pacientes que têm, com a sertralina, não tem observado isso, né? O que a gente chama de sintomas de abstinência. Isso dá muito com um remédio chamado venlafaxina, que tem uma meia-vida bem curtinha, mas você pode eventualmente ter algum sintoma faltando o uso. Eu não recomendo faltar o uso, pelo contrário. O que eu recomendo muito é você conversar abertamente com o seu médico e falar abertamente dos sintomas que você fala, olha, isso está me incomodando, aquilo está me incomodando. Normalmente, o psiquiatra ele está preparado para acolher isso e tentar achar uma saída, tentar pensar em outras formas, né? Tomar cuidado com às vezes o paciente e não serve isso, não é assim que se para o medicamento, né? Não estou dizendo que é o seu caso, é que a gente vai, né? A gente tem que pensar num geral, né? Pode ser um caso muito distinto teu, mas dizendo para as pessoas aqui, né? Tomar cuidado com essa coisa, não faz bem. Se quiser parar o remédio, fala com o seu médico, vai lá e fala, ó, quero parar. Por que não parar? Pergunta e tira suas dúvidas, e o médico ele vai ter que falar, olha, é assim, é assado, tem tal risco, tal benefício, melhor você não parar por isso, ou agora ainda não é o momento, mas lá na frente vai ser, ele vai te colocar a real, né? Tem que ter uma conversa aberta com o psiquiatra sempre. Perfeito. Aqui, olha, a última pergunta que estamos chegando a uma hora. A, a última pergunta, doutor, do meu grande amigo Paulo, né? Que eu fixei aqui, mas não aparece inteira, então eu vou entrar aqui para ler inteira. Ele tem síndrome do pânico desde os 24 anos. Hoje ele tem 70 anos e não está curado até hoje. Tem cura o pânico? Tenho períodos que estou melhor, mas nunca fiquei curado totalmente. Nunca, por exemplo, é, deixa eu ler aqui. Nunca, por exemplo, desde que tive essa síndrome, não consegui viajar sozinho. Então, já tem outros componentes aí da sua ansiedade, hein, Paulo? Tô vendo, você falou de viajar sozinho, tem alguns componentes fóbicos aí também, né? E eu não conheço o teu caso a fundo, né? Poxa, a gente sente, é duro, né? Você tá até hoje aí você tá há muitos anos já com isso, né? Mas talvez tivesse que mexer um pouco nesses componentes fóbicos. E eu realmente não consigo responder assim com propriedade, sem conhecer teu caso, né? Mas é, também hoje tem tratamentos, tem medicações que ajudam bastante. Tem até alguns tratamentos meio experimentais, que é para potencializar o efeito de uma terapia de exposição, né? Alguns tratamentos que ajudariam o cérebro a aproveitar melhor aquela exposição aos medos e diminuindo. E eu acho que é caso para uma pessoa muito boa de ansiedade manejável. É um caso para que ele está há muitos anos aí, né? Sim, perfeito, doutor Rafael. É, queria agradecer aqui de novo a oportunidade que você me dá de fazer live comigo, que é uma honra para mim sempre. E Muito aqui obrigado, tem amigo. até Obrigado mais pelo convite. perguntas, mas aí a gente pode marcar a próxima para a gente tirar mais dúvidas. Vamos sim, vamos sim. Prazer, viu, Rodrigo? Obrigado pelo convite aí. Acho que é legal a gente tá ajudando muitas pessoas aí. Tem muitas pessoas que acabam ter um momento aqui de poder ouvir mais, entender mais do problema delas, né? Às vezes eu mando live para algum paciente também. Isso é interessante porque eu não tenho essa uma hora para dar uma aula para o paciente, eu tenho uma hora de consulta. Então é bacana ter esse espaço aqui. Olha, perfeito, doutor Rafael. Eu também amo e todo mundo aqui sempre ama suas lives. É sempre uma honra.
Então vamos marcar depois, a próxima. Vamos sim, vamos Muito sim. obrigado, doutor Rafael. Um abraço, viu? Um Obrigado abraço. aí pelo convite. Brigadão. Fala. Tchau, tchau. Tchau, tchau.